E se você fosse colocado diante da maior tentação da sua vida? E se a chance de mudar seu destino estivesse bem ali, na sua frente, dentro de um cofre aberto? Esta é a história de Jung Soo-min, uma empregada humilde que descobriu que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas no caráter. A manhã começava clara e silenciosa no alto do bairro mais luxuoso de Seul, onde a mansão de Lee Do-yoon se erguia como um monumento ao poder e à riqueza, com seus muros impecavelmente pintados, janelas envidraçadas, refletindo a luz dourada do sol, e um jardim tão bem cuidado que mais parecia ter sido recortado de uma pintura. A residência era o reflexo da vida de seu dono, organizada, impecável, mas fria. Do-hyun, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, já havia experimentado todas as formas de luxo. Carros importados alinhados na garagem, quadros raros espalhados pelas paredes e um cofre recheado de barras de ouro, moedas antigas e títulos milionários guardados em seu escritório. Tudo isso, no entanto, não lhe dava paz. Havia algo nele que parecia permanentemente desconfiado. Para ele, a lealdade das pessoas era sempre relativa, quase sempre comprada ou facilmente corrompida. Naquele mesmo dia, uma nova funcionária chegaria à mansão. Jung Soo-min, uma jovem de aparência simples, vestindo roupas modestas e carregando uma pequena mochila gasta, atravessou o portão principal com passos nervosos, mas determinados. Seus olhos curiosos se moviam rapidamente, tentando absorver a grandiosidade do ambiente que contrastava tanto com a simplicidade de sua vida. Uau! Até as flores parecem mais ricas aqui, murmurou, quase rindo de si mesma. O mordomo da casa a recebeu e a conduziu para dentro, explicando suas funções. Limpeza dos corredores, arrumação de alguns cômodos e, sobretudo, discrição. O senhor Lee Do-hyun não gosta de conversas desnecessárias, foi o aviso solene que recebeu. Soo-min apenas assentiu, respirando fundo. Seu objetivo era simples: trabalhar com honestidade, juntar algum dinheiro e ajudar a mãe doente que a aguardava, em casa. Nada além disso. No andar superior, Do-hyun observava de longe a nova funcionária. Ele havia lido o relatório básico: idade, endereço, histórico familiar. Tudo parecia indicar que ela era apenas mais uma entre dezenas de empregadas que passaram pela mansão. Mas para ele, as aparências nunca eram suficientes. A experiência lhe mostrara que, diante de grandes tentações, até os rostos mais inocentes se transformavam. E foi ali que uma ideia ousada surgiu: testar a honestidade de Jung Soo-min. Com passos calculados, Do-hyun entrou em seu escritório, girou a chave do cofre que ficava atrás de um painel discreto e deixou a porta entreaberta. Dentro, as barras de ouro refletiam a luz artificial como pequenos sóis particulares, enquanto maços de dinheiro estavam empilhados de maneira quase provocativa. Ele ajustou discretamente as câmeras de segurança, certificando-se de que cada ângulo seria capturado. "Vamos ver quem você realmente é, Jung Soo-min", murmurou, fechando a porta do escritório, mas deixando o cofre à mostra. Horas mais tarde, enquanto Soo-min passava aspirador em um dos corredores próximos, sentiu uma estranha corrente de ar vindo da porta entreaberta do escritório. Curiosa, deu alguns passos hesitantes e, ao empurrar levemente a porta, seus olhos se arregalaram. Lá estava ele, o cofre aberto. O brilho do ouro a cegava por um instante. O coração acelerou e suas mãos suaram involuntariamente. Ah, não! Isso só pode ser pegadinha. Quem é que deixa um cofre assim, aberto desse jeito? Sussurrou, olhando para os lados como se alguém fosse aparecer de repente. Com a respiração presa, deu 2 passos para dentro.
Aproximou-se um pouco, apenas o suficiente para ver que não era uma ilusão. Dinheiro, joias, ouro, uma fortuna inteira escancarada diante de seus olhos. Sumin recuou imediatamente, quase tropeçando no tapete. Cobriu a boca com as mãos, tentando conter uma risada nervosa. Jung Sumin, calma. Você é pobre, mas não é ladra, entendeu? Pobre, mas honesta. Falou consigo mesma, como se estivesse estabelecendo regras claras para sua consciência. Mesmo assim, não conseguia afastar o olhar do cofre. Era como se a tentação tivesse vida própria, chamando por ela. Imaginou por um breve segundo como seria poder pegar apenas uma nota, uma única barra de ouro. Aquilo pagaria as dívidas da família, os remédios da mãe e talvez ainda sobrasse para sonhar com algo maior. Mas logo abanou a cabeça, revirando os olhos. Sério, quem é que escreve esse tipo de roteiro? Cofre aberto, funcionária nova, só pode ser câmera escondida? Resmungou, arrancando uma risada de si mesma. Tentando afastar a visão, pegou o pano de limpeza e começou a tirar o pó da estante do escritório, mas seus olhos insistiam em voltar para o brilho do ouro. A cada movimento, sua consciência parecia travar uma batalha silenciosa. Enquanto isso, no andar de cima, Do-hyun assistia à cena pelas câmeras. Seus olhos estavam semicerrados, atentos a cada gesto da jovem. O leve sorriso irônico em seu rosto deixava claro. Ele estava certo de que em algum momento ela cederia. Mas, ao contrário de tantos outros que já haviam falhado em situações parecidas, Jung Sumin parecia resistir com um misto de humor e nervosismo. Ela falava sozinha, repreendia a própria curiosidade e até olhava para o teto como se pedisse ajuda divina. Ah, céus! Até parece que vocês me colocaram num episódio de dorama barato, exclamou jogando o pano em cima da cadeira, sem perceber. Arrancou uma risada baixa de Do-hyun, que nunca tinha visto uma funcionária reagir daquele jeito. O relógio da mansão marcava o meio-dia. O cofre continuava aberto, a tentação continuava pulsando, e a jovem empregada, dividida entre a necessidade e a dignidade, ainda não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O silêncio dentro do escritório parecia cada vez mais pesado. O cofre aberto brilhava como se fosse um farol, guiando os pensamentos de Jung Sumin para lugares perigosos. Ela respirava fundo, caminhava de um lado para o outro e voltava a encarar aquela cena absurda. Quem é que deixa isso aqui assim? Resmungou baixinho, tentando rir de nervosa. Ah, claro! Só pode ser teste de paciência. Com a mão no peito, Sumin sentia o coração bater tão rápido que parecia querer fugir pela garganta. Por um instante, seus olhos marejaram. A lembrança da mãe lhe veio de repente, como um soco no estômago. Ela se lembrou da noite anterior, quando segurava a mão da mãe no pequeno quarto da casa simples. O cheiro de remédio barato misturado ao chá quente ainda parecia impregnado em suas roupas. A mãe sorria fraco, mesmo em meio à dor. Filha, não importa quão difícil seja a vida, nunca troque sua dignidade por dinheiro. Nosso maior tesouro é o caráter. Essas palavras ecoaram em sua mente, firmes, como se a mãe estivesse ali, sussurrando em seu ouvido. Sumin passou as mãos pelos cabelos, tentando afastar o pensamento. Olhou para o cofre e, num impulso quase infantil, aproximou-se alguns passos. Seu reflexo aparecia no brilho metálico das barras de ouro. Ela esticou a mão, mas a retirou imediatamente, como se tivesse tocado em fogo. Não, Jung. Sumin, você não vai fazer isso, disse em voz alta, andando de costas até a porta. Imagina só, jovem presa por roubar CEO famoso. Minha mãe ia me matar de novo, só que em espírito. Ela riu sozinha, nervosa, quase tropeçando em um vaso decorativo. O riso não escondia o nó na garganta, porque em seu íntimo ela sabia.
Aquele ouro resolveria quase todos os seus problemas. Do outro lado das câmeras, Lee Do-hyun observava tudo em silêncio. Com os braços cruzados e a expressão fria, ele murmurou: "Vamos ver quanto tempo aguenta." Ele já tinha visto muitos caírem. Homens respeitáveis, empregados com anos de confiança, até amigos próximos. Todos, em algum momento, não resistiram ao peso do brilho do ouro. Por isso, a descrença em Sumin era natural. Para ele, todo mundo tinha um preço. De volta ao escritório, Sumin tentava se distrair. Limpava o chão, espanava os móveis, mas a cada movimento o cofre parecia gritar seu nome. "E se eu pegar só uma notinha?" Falou em tom conspiratório, olhando para os lados. "Só uma... Quem vai sentir falta?" Ela se abaixou, aproximando-se do cofre. Seus olhos fixos no dinheiro, a respiração acelerada. Mas, de repente, ela mesma se deu um tapa leve na bochecha. "Ei, acorda, garota, você não nasceu para isso. Você nasceu para... Fez uma pausa dramática, coçando a cabeça. "Bom, eu ainda não descobri para que eu nasci, mas com certeza não é para virar ladra." Soltou uma risada nervosa e voltou a se levantar, ajeitando a blusa. A luta interna era clara. A cada minuto, a mente de Sumin criava desculpas. "É só por necessidade, é por uma boa causa, ninguém vai saber." Mas o coração, educado pelas palavras da mãe, gritava mais alto. Ela suspirou fundo e, em um ato quase teatral, apontou para o cofre como se falasse com uma pessoa. "Você não vai me vencer. Ouviu bem? Cofre ou não, eu vou continuar pobre, mas pelo menos vou dormir tranquila." E como se quisesse se blindar da tentação, pegou uma toalha de limpeza e cobriu parcialmente a porta aberta, murmurando: "Pronto, fora da vista, fora da mente." O gesto arrancou uma gargalhada discreta de Do-hyun, que acompanhava tudo da sala de vigilância. Ele balançou a cabeça, incrédulo. "Ela realmente é diferente," murmurou, mas logo recompôs a seriedade. "Vamos ver até onde essa encenação vai." Horas se passaram. Sumin seguiu sua rotina, mas vez ou outra lançava olhares rápidos para o cofre, como se fosse uma criança proibida de abrir o pote de biscoitos. A cada olhar, sua consciência travava a mesma batalha. Desejo contra caráter. O sol começava a descer, tingindo as janelas da mansão com tons alaranjados. O brilho natural se misturava ao dourado do ouro dentro do cofre, criando uma cena quase mágica. Sumin parou por um momento, admirando aquela visão. Ela sorriu, mas não com inveja. Sorriu como quem entende que há coisas bonitas demais para pertencerem a ela. "Talvez eu nunca tenha nada disso," disse baixinho, como se conversasse com o próprio destino. "Mas tudo bem, porque minha mãe sempre disse que o caráter vale mais do que qualquer tesouro." Naquele instante, o dilema parecia ter se resolvido. Mas mal sabia ela que aquele teste estava longe de terminar. A noite se aproximava, e com ela, novos desafios viriam. O cofre continuava aberto, o ouro continuava brilhando, e os olhos de Do-hyun, cada vez mais atentos, estavam prontos para julgar cada movimento da jovem empregada. O verdadeiro peso da tentação ainda estava por vir. Na sala de vigilância, o relógio marcava o fim da tarde. O ambiente era silencioso, iluminado apenas pelas telas que transmitiam cada canto da mansão. Entre elas, a mais chamativa era a que mostrava o escritório, onde Jung Sumin, com sua camiseta simples e o cabelo preso de qualquer jeito, parecia travar uma guerra contra o próprio coração. Lee Do-hyun, sentado em sua poltrona de couro, observava-a com o queixo apoiado na mão. O olhar sério escondia uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ele já havia visto muitos funcionários naquela posição. Todos vacilavam em algum momento. Alguns discretamente colocavam notas no bolso, outros levavam pequenas peças de prata, e até os mais ousados tentavam mexer nas barras de ouro.
Para ele, a honestidade absoluta era apenas uma farsa bem ensaiada. Mas havia algo em Sumin que quebrava essa lógica. Que garota esquisita! Murmurou ao vê-la cobrir o cofre com uma toalha, como se isso fosse suficiente para esquecer o tesouro brilhando dentro dele. Um sorriso quase imperceptível se formou em seus lábios. Fazia tempo que alguém não o surpreendia, e a surpresa, de certa forma, lhe causava incômodo. Ele não gostava de admitir, mas sentia certa curiosidade crescente sobre quem era aquela jovem. De repente, um dos seguranças entrou na sala. "Senhor Do-hyun, deseja que fechemos o cofre?" perguntou respeitosamente. Do-hyun ergueu os olhos para o subordinado pensativo. Podia acabar com aquilo em segundos, mas escolheu não fazê-lo. "Não." Sua voz saiu firme. "Quero ver até onde ela vai." O segurança hesitou, mas assentiu, saindo em silêncio. Do-hyun voltou a se recostar na poltrona. Seu olhar fixo na tela captava cada detalhe. Os passos apressados de Sumin, seus gestos exagerados quando falava sozinha, as expressões dramáticas que fazia ao tentar se convencer a não tocar no ouro. Tudo nela parecia ingênuo, mas não de um jeito falso. Era ingênuo. De verdade, isso não existe mais, resmungou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Pessoas assim não sobrevivem nesse mundo. Apesar das palavras duras, havia algo em sua mente que insistia em contrariá-lo. Uma memória antiga, enterrada sob camadas de frieza. Por alguns segundos, ele fechou os olhos e lembrou-se de quando ainda era um garoto, sentado ao lado do pai em uma pequena casa de madeira. O pai sempre repetia: "Um homem só é rico de verdade quando consegue dormir tranquilo. O dinheiro compra silêncio, mas não compra paz." Essas palavras, embora repetidas 1000 vezes, haviam perdido o valor no coração de Do-hyun, até aquele momento. Ao ver Sumin rejeitar a tentação de forma tão sincera, aquelas memórias voltaram à superfície como se quisessem provar que seu pai, talvez, não estivesse tão errado. Abriu os olhos rapidamente, afastando o pensamento. Não queria se deixar amolecer. "Não se engane, Lee Do-hyun", disse para si mesmo. "Ela só está demorando mais. Todos cedem cedo ou tarde." No escritório, Sumin estava ajoelhada, limpando o chão próximo à mesa. Enquanto passava o pano, falava sozinha como se estivesse apresentando um programa de TV. "E aqui temos o famoso cofre aberto do CEO Do-hyun, avaliado em milhões de dólares. Mas reparem, senhoras e senhores, a pobre faxineira não vai tocar em nada, porque sua mãe a ensinou que caráter não se vende." Ela levantou os braços teatralmente, como se esperasse aplausos de uma plateia invisível. Depois, riu sozinha de sua própria cena. Do-hyun, do outro lado, soltou um suspiro carregado de ironia. Ridícula. Mas ele hesitou, encarando a tela mais uma vez. Ridícula de um jeito honesto. O telefone da sala tocou, quebrando sua concentração. Ele atendeu de imediato. "Senhor Do-hyun, a reunião com os investidores de Tóquio está confirmada para amanhã cedo. Precisa que preparemos a documentação agora?" "Não. Deixe na minha mesa amanhã cedo", respondeu, encerrando a chamada. Rapidamente, sua atenção voltou para o escritório. Algo nele se recusava a desviar o olhar. Não era só vigilância. Era como se, de repente, observar aquela garota tivesse se tornado interessante. As horas avançavam, o sol já havia se emposto, e Sumin, exausta, limpava os últimos cantos do escritório. O cofre ainda estava aberto, intacto. Do-hyun não queria admitir, mas estava surpreso. "Uma noite inteira e nenhum dedo fora do lugar", murmurou. Por um instante, um sorriso sincero ameaçou surgir em seu rosto. Mas logo foi substituído pela expressão fria de sempre. Ele pegou um copo de uísque sobre a mesa e ergueu levemente, como se brindasse silenciosamente a cena diante de si. "Muito bem, Jung Sumin.
Você ganhou mais um dia. Mas o teste está longe de acabar. E com isso, desligou parte das telas, mas manteve a do escritório acesa. Seus olhos ainda a buscavam, como se precisassem acompanhar cada movimento daquela jovem que, sem perceber, começava a mexer em algo dentro dele que há muito tempo estava adormecido. Na manhã seguinte, o escritório ainda carregava o mesmo ar silencioso da noite anterior. O cofre permanecia aberto, como um desafio vivo, quase zombando de Sumin. O brilho das barras de ouro e das notas organizadas em pilhas parecia mais intenso. Sob a luz suave que atravessava as cortinas, Jung Sumin entrou no ambiente carregando seu balde de limpeza, o uniforme já um pouco amarrotado e o semblante cansado. Ela parou diante da cena e suspirou fundo. "Outra vez, hein?" murmurou, colocando as mãos na cintura. "Será que esse cofre não tem dono? Ou o dono é que gosta de me torturar?" Ela soltou um pequeno riso irônico, mas o nervosismo era visível. Enquanto esfregava o chão, sua mente começou a divagar. Não era a primeira vez que a vida a colocava diante de escolhas complicadas. Cresceu em uma família pobre, onde cada moeda tinha valor. Muitas vezes, sua mãe voltava da feira com sacolas quase vazias porque o dinheiro simplesmente não dava. E em todas essas situações, a mulher repetia a mesma frase: "Caráter não enche barriga, mas é ele que mantém a gente de pé." Essas palavras ecoavam como um mantra. Ainda assim, diante de tanto ouro, a tentação se infiltrava como uma sombra silenciosa. Ela parou por alguns instantes e encarou o cofre. Aproximou-se devagar, quase como quem testa a própria coragem. Estendeu a mão e parou no ar, sem tocar em nada. "E se... só uma vez?" sussurrou, mordendo o lábio inferior. "Ninguém precisa saber." Mas logo afastou a mão, balançando a cabeça com força. "Não!" exclamou, como se brigasse consigo mesma. "O que você está pensando, Jung Sumin? Isso não é você." Sentou-se no chão, abraçando os joelhos, e ficou alguns minutos em silêncio. Seu coração acelerava, dividindo-se entre a honestidade que herdara da mãe e a dureza da realidade. De repente, seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de sua irmã mais nova. "Uni, a conta de luz vai vencer hoje. Se cortarem, não teremos como estudar à noite. O que vamos fazer?" Sumin fechou os olhos com força. A conta não era alta, mas para elas, qualquer despesa extra era um peso. O salário da faxina mal cobria o básico, e qualquer atraso podia significar mais dificuldades. Ela olhou para o cofre aberto, como se ele próprio estivesse zombando da mensagem. Era como se dissesse: "Aqui está sua solução, só estenda a mão." "Não, não, não", murmurou, levantando-se. "Isso não é certo." Para tentar distrair-se, Sumin começou a limpar as estantes, cantarolando baixinho uma música que sua mãe gostava. Mas mesmo assim, a sensação de estar sendo testada não a abandonava. Ela não sabia que, em outra sala, Lee Do-yun a observava novamente pelas câmeras. Ele percebeu o momento em que a jovem quase tocou no ouro e, como, recuou com firmeza. Percebeu também a mensagem que a fez suspirar fundo e quase desmoronar. Do-hyun, do outro lado da tela, apoiou os cotovelos na mesa, pensativo. "Então é isso. Você realmente precisa do dinheiro." Sua voz soou baixa, quase como um reconhecimento. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, até que uma leve risada escapou. "Mesmo assim, não pegou nada. Você é teimosa, Jung Sumin, muito teimosa." Enquanto isso, no escritório, Sumin tentava manter o foco, mas a mente não parava de trabalhar contra ela. E se ninguém nunca descobrir? O cofre está sempre aberto. Talvez o próprio CEO nem se importe tanto com esse dinheiro. Ele tem tanto e eu tão pouco. Ela fechou os olhos e pressionou as têmporas com os dedos. Para com isso." Falou em voz alta, como se quisesse calar a própria consciência. De repente, imaginou uma cena absurda.
ela levando uma barra de ouro dentro da bolsa, sendo parada na porta por um segurança que, ao revistar, a expõe na frente de todos. A vergonha, a humilhação, a vida inteira destruída em segundos. O coração acelerou. Su-min deu um passo atrás, assustada até com seus próprios pensamentos. Não, não posso me arriscar. Honestidade não paga a conta de luz, mas a vergonha. A vergonha não apaga nunca. Ela respirou fundo, tentando recuperar o equilíbrio. Foi nesse momento que lembrou da última noite que passou com a mãe antes de falecer. Elas estavam na cama simples de casa e sua mãe segurou sua mão com força, dizendo: "Promete que nunca vai vender sua dignidade por nada neste mundo? O dinheiro vem e vai, minha filha, mas se você perder quem é, nada mais importa." Uma lágrima escapou do canto dos olhos de Su-min. "Eu prometi, mãe", sussurrou, enxugando o rosto rapidamente. "E eu vou cumprir." Com renovada determinação, ela fechou o balde, guardou os panos e ajeitou o uniforme. O cofre ainda estava aberto, brilhando, mas já não parecia tão poderoso quanto antes. "Você não vai me vencer, cofrezinho", disse em tom de brincadeira, batendo levemente na porta de ferro como se fosse uma pessoa. "Eu sou mais teimosa do que você imagina." Sorriu, mesmo com o coração pesado, e deixou o escritório. Na sala de vigilância, Do-hyun permaneceu em silêncio, observando tudo. Seus olhos, antes frios, agora carregavam algo diferente. Um misto de respeito e curiosidade que ele mesmo não queria admitir. "Interessante, muito interessante", murmurou, recostando-se na cadeira. "Talvez você não seja apenas uma empregada. Talvez você seja a lição que eu não sabia que precisava." Ele desligou parte das telas, mas deixou a do escritório acesa mais uma vez. Algo dentro dele dizia que aquela história estava apenas começando. Na manhã seguinte, Jung Su-min chegou à mansão mais cedo do que de costume. O céu ainda estava tingido por tons rosados, e o ar fresco da manhã a fez suspirar com certo alívio. O caminho até a casa era sempre o mesmo, mas naquela manhã parecia mais longo. O peso da conta de luz atrasada, das necessidades da irmã e o cofre aberto que insistia em persegui-la na memória não a deixaram dormir direito. Quando entrou no grande saguão, notou algo diferente. Em cima de uma das mesas de centro estava uma caixa de joias entreaberta, cheia de colares e anéis que brilhavam como se tivessem acabado de sair de uma vitrine de luxo. "Mas o que é isso agora?", murmurou, franzindo a testa. Olhou ao redor, esperando ver algum mordomo ou segurança recolhendo as peças, mas não havia ninguém. Aproximou-se com cautela, fechou a caixa e a empurrou mais para o centro da mesa, como quem não quer problemas. "Já não basta aquele cofre infernal, agora mais isso? Esse CEO deve estar brincando comigo." Enquanto arrumava suas coisas de limpeza, o coração batia rápido. Su-min tentou ignorar, mas a sensação era clara. Estava sendo testada novamente, e não estava errada. No andar de cima, Lee Do-hyun observava a cena de uma sacada, segurando uma xícara de café. Vestido com seu habitual terno impecável, ele parecia mais interessado em cada gesto da jovem do que na bebida quente em suas mãos. "Vamos ver Jung Su-min. Até onde sua honestidade pode ir?", murmurou com um leve sorriso no canto dos lábios. Decidiu então intensificar o teste. Deixou instruções discretas para que alguns funcionários espalhassem mais distrações pela mansão. Uma carteira recheada esquecida sobre a mesa de jantar, um relógio caríssimo no banheiro, de visitas, até um envelope com dinheiro no jardim. Nada fora do comum para alguém tão rico quanto ele, mas tentador o suficiente para qualquer pessoa em dificuldades. Su-min percebeu logo cedo que o dia seria diferente. Enquanto varria o corredor, quase tropeçou no envelope cheio de notas. Arregalou os olhos, olhou para os lados e instintivamente pegou o objeto.
Abriu devagar, e a visão das cédulas quase a fez engasgar. "Ah, não, não de novo!" exclamou, pressionando a testa com a mão livre. "Será que essa casa é assombrada por fantasmas milionários que adoram espalhar dinheiro?" Com rapidez, correu até o mordomo mais próximo e entregou o envelope. "Senhor, acho que alguém deixou isso cair." O homem a observou por um segundo, como se também a estivesse testando antes de sorrir discretamente. "Muito obrigada, senhorita. Jung, vou entregar ao dono." Sumin assentiu, mas por dentro estava irritada. Será que eles acham que eu sou boba, ou pior, desonesta? Porque só pode ser isso. Esse lugar é um campo minado de tentações. No entanto, mesmo reclamando, seu coração se mantinha firme. Não pegaria nada. Não venderia quem era por algumas notas de papel. Mais tarde, enquanto limpava o banheiro de visitas, quase caiu para trás ao ver o relógio caríssimo em cima da pia. Era de ouro maciço, reluzente, quase gritando para ser levado. Ela pegou o objeto com 2 dedos, como quem pega algo perigoso, e falou em voz alta: "Senhor relógio, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas eu não quero confusão com o seu dono. Então, volte para onde nunca deveria ter saído." Saiu correndo do banheiro com o relógio na mão, procurando algum funcionário para entregá-lo. Do escritório, Do-hyun assistia às gravações e não conseguia evitar rir discretamente. A forma como Sumin falava sozinha, dramatizando cada situação, era inesperadamente divertida. "Essa garota é inacreditável", comentou consigo mesmo, balançando a cabeça. Parece que vive em um dorama só dela. Apesar da diversão, algo dentro dele começava a mudar. O teste, que inicialmente era apenas um jogo de curiosidade, já não parecia tão simples. Ele queria ver até onde ela aguentava, sim, mas também começava a admirar a integridade daquela jovem que, mesmo sufocada por dificuldades, se mantinha fiel a seus princípios. À noite, quando todos já haviam se recolhido, Sumin ainda estava na sala principal, recolhendo os últimos objetos espalhados. Estava exausta. Encostou-se por um instante na poltrona luxuosa, fechou os olhos e deixou escapar um desabafo. Será que vale a pena? A honestidade não paga contas, não enche barriga, não dá conforto para minha irmã. E mesmo assim, aqui estou eu, quase enlouquecendo por causa de coisas que nunca serão minhas. Abriu os olhos e encarou o teto imenso, iluminado pelo lustre de cristal. Mas se eu me vender, aí é que nunca vou dormir em paz. E eu sei que minha mãe ficaria decepcionada. Nesse exato momento, Lee Do-hyun, que havia descido discretamente, parou na entrada da sala. Ele a observava em silêncio, curioso com cada palavra que escapava de seus lábios. A sinceridade dela não parecia uma encenação. Era real, crua, carregada de dor e dignidade. Por um instante, pensou em se revelar, mas recuou. Ainda não era hora. O teste precisava continuar, pelo menos por mais algum tempo. De volta ao seu quarto, deitou-se na cama enorme, mas o sono demorou a chegar. As palavras de Sumin ecoavam em sua mente, misturando-se com lembranças de sua infância. Caráter não. Enche barriga, mas é ele que mantém a gente de pé. Ele se remexeu incomodado. Pela primeira vez em anos, sentiu que alguém o fazia questionar suas próprias escolhas. O terceiro dia de trabalho consecutivo começou como os outros: silêncio, luxo e a sensação sufocante de que a mansão escondia armadilhas invisíveis. Jung Sumin já entrava no saguão olhando para todos os lados, como quem esperava que, a qualquer momento, mais um objeto esquecido surgisse no seu caminho. "Bom dia, casa mal assombrada de milionário", murmurou baixinho, ajeitando o uniforme. Vamos ver qual é a pegadinha de hoje. O que ela não sabia é que naquela manhã não haveria carteira perdida, relógio esquecido ou envelope no chão. Haveria algo muito pior. Um encontro direto com o próprio dono da mansão. Lee Do-hyun
Estava no escritório, de pé ao lado do cofre, agora propositalmente ainda mais aberto, exibindo não apenas barras de ouro, mas também joias e documentos importantes. Vestia um terno impecável, e sua expressão era a de alguém que se preparava para uma batalha silenciosa. Quando Sumin entrou, carregando o balde de limpeza, parou imediatamente ao ver o CEO ali. O coração disparou. Ela não esperava encontrá-lo. E o cara a cara. Bom dia, senhor. Fez uma reverência rápida e desajeitada. Eu só vim limpar. Claro, a voz dele soou firme, mas com um leve tom curioso. Continue. Sumin engoliu em seco. Sentia o olhar dele acompanhando a cada passo, e aquilo a deixava desconfortável. Tentou se concentrar no chão, no pano, em qualquer coisa que não fosse aquele homem imponente ao lado de um cofre aberto. Depois de alguns minutos de silêncio pesado, Do-hyun falou. Você nunca se perguntou por que esse cofre está sempre aberto? A pergunta fez Sumin congelar no lugar. Olhou de relance para ele e depois para o cofre, antes de voltar a esfregar o chão com energia redobrada. Pensei que fosse descuido, respondeu tentando soar casual. Dúvido. O olhar dele se estreitou. Você não é ingênua a esse ponto. Sumin respirou fundo. Não podia mais fingir. Levantou-se devagar, segurando o pano como se fosse um escudo. Eu imaginei que fosse um teste, admitiu com sinceridade. Mas não sei por quê. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Do-hyun. Porque eu queria ver até onde você iria. A revelação caiu como um balde de água fria. Sumin arregalou os olhos indignada. O quê? Então todas aquelas coisas espalhadas eram de propósito? Exato. Ele cruzou os braços, sem desviar o olhar. Queria saber se você é tão honesta quanto parece. Sumin sentiu o rosto esquentar. Não sabia se de raiva ou vergonha. Você tem ideia do que fez comigo? Perguntou com a voz embargada. Eu passei noites sem dormir, quase enlouqueci. Eu cheguei a pensar em pegar uma barra de ouro. Sabe o que é isso? A luta dentro da minha cabeça? Do-hyun manteve o silêncio por alguns segundos, observando cada detalhe de sua reação. Então deu alguns passos em direção a ela. E mesmo assim não pegou nada. Porque não sou ladra, retrucou erguendo o queixo. Minha mãe me ensinou que dignidade não se compra. Mas isso não lhe dá o direito de brincar com a minha vida desse jeito. O tom firme surpreendeu Do-hyun. Estava acostumado a pessoas que se curvavam diante dele. Nunca alguém que ousava falar de igual para igual. E por algum motivo, isso despertou algo dentro dele, uma mistura de respeito e incômodo. Você não entende, Jung Sumin, disse em tom mais baixo. Nesse mundo todos têm um preço. Eu precisava saber qual era o seu. Ela riu incrédula. E decidiu jogar com o pouco de paz que me resta? Perguntou com sarcasmo. Parabéns, Sr. Lee Do-hyun. Descobriu que minha honestidade vale mais que qualquer ouro que você possa colocar nesse cofre. O silêncio que se seguiu foi pesado. Do-hyun a observava, tentando decifrá-la. Havia algo naquela jovem que o desarmava, que o fazia questionar sua própria visão de mundo. Finalmente, ele deu um passo atrás e respirou fundo. Você é diferente. Sumin arqueou as sobrancelhas. Diferente? Eu sou só alguém tentando sobreviver, senhor. Não. Ele balançou a cabeça. Você é alguém que sobrevive sem se corromper. Isso eu não vejo há muito tempo. Por um instante, o clima pesado se quebrou. Sumin cruzou os braços e, em tom de leve ironia, comentou. Se queria me elogiar, podia ter feito isso sem quase me causar um ataque cardíaco todos os dias. Do-hyun não conteve um pequeno riso, breve, mas sincero. Era a primeira vez que ela o via sorrir de verdade, e aquilo a desconcertou. Talvez eu tenha exagerado, admitiu. Mas precisava ter certeza. Ela suspirou, ainda irritada.
mas também aliviada por finalmente ter a verdade diante de si. Pois saiba que não sou uma marionete para os seus joguinhos. Tenho problemas de verdade, uma irmã para cuidar, contas para pagar. E mesmo assim eu escolhi ser honesta. Não porque é fácil, mas porque é o certo. Do-hyun ficou em silêncio. As palavras dela ecoavam dentro de si de um jeito que ele não queria admitir. Naquele momento, algo mudou entre os dois. Já não era apenas patrão e empregada. Era um homem poderoso, confrontado por uma mulher simples, mas de caráter inabalável. E por mais improvável que parecesse, ele se sentiu pequeno diante dela. Muito bem, Jung Soo-min, disse finalmente com um tom respeitoso. O teste acabou. Ela piscou algumas vezes, surpresa. Acabou? Sim. Ele fechou a porta do cofre, girando a trava com firmeza. Você já provou quem é? Soo-min soltou um longo suspiro, como se tirasse um peso de toneladas dos ombros. Depois, não resistiu e comentou com humor. Finalmente, achei que ia acabar sonhando com cofres abertos até o fim da vida. Do-hyun riu outra vez e Soo-min, apesar de ainda estar irritada, sentiu algo diferente no ar. Uma conexão inesperada começava a se formar ali, no espaço entre a desconfiança e a admiração. O dia amanheceu diferente na mansão. O céu estava limpo, mas havia algo no ar, uma espécie de tensão invisível que circulava pelos corredores. Lee Do-hyun havia acordado antes do habitual. Não se deu ao luxo de aproveitar os minutos extras de sono. Levantou-se com a mente já repleta de pensamentos e planos. Na noite anterior, ele tomara uma decisão ousada. Testar Jung Soo-min de uma maneira que não deixasse margem para dúvidas. Queria ir além das observações superficiais, além dos gestos pequenos de honestidade que já presenciara. Precisava ter certeza absoluta de que ela não se deixaria corromper, nem mesmo diante da tentação máxima que o dinheiro poderia oferecer. Enquanto tomava o café da manhã servido por outro funcionário, seus olhos fixavam-se no nada, como se já estivesse antecipando cada passo de seu plano. A xícara de porcelana esquentava-lhe as mãos, mas o que fervia de verdade era seu próprio coração. Será que ela é mesmo diferente? Será que sua bondade é genuína ou apenas uma máscara? Repetia-se mentalmente. A decisão estava tomada. Depois de terminar sua refeição, caminhou até o escritório, um cômodo amplo, com prateleiras de madeira escura, livros alinhados e um tapete persa que absorvia o som de seus passos. Ali, no canto, repousava o cofre da família, uma peça imponente, preta, com detalhes dourados que refletiam a luz da manhã. Do-hyun aproximou-se do cofre e girou a combinação com calma. O som metálico ecoou pelo ambiente até que a porta se abriu. Dentro, pilhas de dinheiro, joias raras, contratos importantes e até mesmo um relógio exclusivo que valia mais do que o salário anual de muitos de seus empregados. Era um verdadeiro tesouro, guardado sob segredo absoluto. Ele respirou fundo, hesitando por um instante. Não era comum expor suas riquezas daquela forma, mas acreditava que somente assim poderia arrancar a verdade de Jung Soo-min. Se ela resistir a isso, resistirá a qualquer coisa. Deixou a porta do cofre escancarada, como quem se esquece por descuido. Em seguida, afastou-se, certificando-se de que o ambiente estivesse em perfeita ordem, exceto pela tentação evidente. Antes de sair, lançou um último olhar para o interior brilhante do cofre. A sensação era estranha, como se tivesse colocado sua confiança e sua fortuna em jogo ao mesmo tempo. Enquanto caminhava em direção à saída da mansão, chamou Soo-min de maneira casual. Soo-min, preciso que organize o escritório hoje. Tenho uma reunião importante fora e não sei a que horas volto. Certifique-se de que tudo esteja impecável. Ela inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito, com aquele sorriso sereno que já lhe era característico.
Pode deixar, Sr. Do-hyun. Vou cuidar de cada detalhe. Essas palavras ecoaram em sua mente. Cuidar de cada detalhe. Do-hyun se perguntou, será que esse detalhe também? Jung Soo-min entrou no escritório algumas horas depois. A manhã havia sido preenchida por tarefas domésticas habituais. Limpar a cozinha, organizar o salão principal, regar algumas plantas. Nada que fugisse de sua rotina. Ao atravessar a porta do escritório, carregando um pano e um balde com produtos de limpeza, sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. O cofre estava aberto. Por um instante, ela acreditou estar imaginando. Piscar os olhos não mudou nada. A porta realmente permanecia entreaberta, revelando o brilho das barras douradas e das notas empilhadas. O coração de Soo-min disparou. Largou o pano sobre a mesa e caminhou lentamente até o cofre. Nunca, em sua vida, vira tanto dinheiro reunido em um só lugar. Era como estar diante de um mundo ao qual jamais pertenceria. Esticou a mão, não para tocar, mas como quem busca confirmar que aquilo não era uma miragem. A proximidade do luxo lhe trouxe lembranças de sua infância difícil, de noites em que o arroz mal dava para uma refeição, de roupas remendadas, tantas vezes que se tornavam irreconhecíveis. A tentação era real. O pensamento atravessou-lhe a mente como um raio. E se eu pegasse apenas uma nota, apenas uma, ninguém sentiria falta. Mas quase de imediato, outro pensamento a cortou. E se ele estiver me testando? E se eu perder tudo por causa de uma fraqueza? A respiração ficou pesada. Soo-min recuou alguns passos, apertando as mãos contra o peito. A batalha dentro de si era cruel, não porque ela desejasse ser desonesta, mas porque a miséria de sua vida passada ainda deixava marcas. O dinheiro à sua frente poderia resolver tantos problemas, mas ao mesmo tempo destruiria algo ainda mais valioso, sua dignidade. Decidida, pegou o pano novamente e começou a limpar o escritório, ignorando a presença perturbadora do cofre aberto. Trabalhou cada canto com mais cuidado do que nunca, como se provar a si mesma fosse parte daquela rotina. Quando terminou, fechou a porta do escritório e deixou o cofre intocado, como se jamais tivesse existido. Enquanto isso, do lado de fora, Do-hyun acompanhava tudo de maneira indireta. Pediu discretamente a um de seus seguranças que monitorasse os movimentos de Soo-min. Não queria câmeras, não queria truques exagerados. Apenas a observação silenciosa de alguém de confiança. Ao receber o relatório de que ela não se aproximara indevidamente do cofre, um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Mas não comemorou de imediato. Precisava ouvir dela, precisava sentir em sua voz e em seus gestos a confirmação do que acreditava estar acontecendo. Quando retornou à mansão no final da tarde, encontrou Jung Soo-min ainda na cozinha, terminando de organizar a mesa para o jantar. Ela se virou ao notar sua presença e inclinou-se educadamente. O escritório está arrumado, Sr. Do-hyun. Espero que esteja do seu agrado. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, tentando decifrar cada expressão. Era como se buscasse qualquer sinal de nervosismo, qualquer indício de mentira. Mas tudo o que encontrou foi a serenidade habitual. Ótimo, respondeu em um tom neutro. Muito bem, Soo-min. E, pela primeira vez em muito tempo, Lee Do-hyun sentiu algo mexer em seu interior. Uma mistura de alívio e curiosidade. Quem era aquela mulher que resistira à tentação que muitos outros não suportariam? A noite caiu, mas a dúvida permaneceu viva em sua mente. Talvez fosse hora de levá-la ainda mais longe nesse teste. A noite havia se instalado sobre a mansão, envolvendo-a em um silêncio profundo. O vento batia levemente nas cortinas do quarto de Lee Do-hyun, mas ele não pregava os olhos. Deitado na cama, encarava o teto com pensamentos incessantes. A imagem do cofre aberto retornava à sua mente como um filme em repetição.
acompanhada do rosto sereno de Young Soo-min ao afirmar que havia deixado o escritório impecável. Ele não sabia se deveria sentir alívio ou inquietação. Afinal, quantos resistiriam a tamanha tentação? Havia testado muitos funcionários antes, de formas diferentes, e sempre encontrava falhas. Pequenas, grandes, algumas escondidas, outras escancaradas. Mas Soo-min parecia ser feita de uma matéria rara, quase impossível de encontrar. E isso mexia com ele de uma maneira que não esperava. Levantou-se da cama e caminhou até a varanda. O ar fresco da noite bateu em seu rosto, trazendo-lhe clareza. Não basta observar. Preciso ver com meus próprios olhos. Preciso ter certeza, mesmo que isso me custe enfrentar respostas que não quero ouvir. Na manhã seguinte, Young Soo-min chegou cedo como sempre. Estava de avental, cabelos presos em um coque simples, expressão atenta às tarefas. Cumprimentou outros funcionários da mansão com sua educação habitual e foi direto à cozinha, onde já organizava os alimentos para o café da manhã de Do-hyun. Ela cantarolava baixinho, um hábito que adquirira para tornar mais leves as longas horas de trabalho. Sua voz suave preenchia o ambiente e alguns empregados sorriam ao ouvi-la. Não sabiam como alguém tão simples conseguia transmitir tanta paz. Pouco depois, Lee Do-hyun apareceu. Seu olhar era sério, mas havia uma curiosidade velada, como quem escondia algo. Sentou-se à mesa e observou Soo-min movimentando-se com naturalidade, servindo o chá e ajeitando os pratos. Soo-min, disse de repente, interrompendo o silêncio. Ela se virou ligeiramente surpresa. Sim, Sr. Do-hyun. Ele hesitou por um instante antes de prosseguir. Ontem, você não notou nada de estranho no escritório? O coração de Soo-min deu um salto. O cofre. Sabia exatamente a que ele se referia, mas não queria demonstrar nervosismo. Inspirou fundo e respondeu com sinceridade. Notei sim. A porta do cofre estava aberta. O silêncio que se seguiu pareceu pesar toneladas. Os olhos de Do-hyun estreitaram-se, analisando cada detalhe do rosto dela. E o que fez a respeito? Indagou, com a voz firme. Soo-min baixou os olhos por um segundo. Depois, ergueu-os novamente com firmeza. Nada. Apenas fechei a porta do escritório depois de terminar a limpeza. Não toquei em nada dentro do cofre. A simplicidade da resposta o desconcertou. Não havia teatralidade, nem justificativas longas. Apenas uma verdade clara e direta. Você não pensou em... Ele se inclinou levemente para a frente. Aproveitar a situação, ela sorriu de leve, um sorriso triste. Já pensei nisso muitas vezes na vida, Sr. Do-hyun. Quando passava fome, quando não tinha onde dormir, quando via oportunidades de pegar o que não era meu. Mas sempre concluí que, se eu abrisse essa porta, perderia algo que nenhum dinheiro pode comprar, minha paz de espírito. Essas palavras o atingiram em cheio. Do-hyun ficou em silêncio por longos segundos, como se digerisse cada sílaba. Havia dureza em sua vida de negócios, mas também havia uma sede secreta por algo verdadeiro. E diante dele, aquela mulher parecia carregar uma verdade inquebrantável. Ainda assim, Do-hyun não era um homem fácil de convencer. Parte de sua mente insistia em acreditar que tudo poderia ser apenas um disfarce bem construído. Decidiu, então, levar o teste ainda mais longe. Naquela tarde, chamou Soo-min ao escritório. O cofre estava novamente aberto, mas dessa vez com algo diferente. Sobre a mesa repousava um envelope repleto de dinheiro em espécie, uma soma suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa humilde. Soo-min, começou ele, olhando-a nos olhos. Preciso que organize estes documentos e cuide para que este envelope seja guardado em segurança até amanhã. Ela assentiu sem hesitar. Sim, Sr. Do-hyun. Pode deixar comigo. Enquanto ela se ocupava de organizar os papéis, Do-hyun fingia trabalhar em silêncio,
mas seus olhos a acompanhavam a cada movimento. Sumin tocava nos documentos com cuidado, colocava-os em ordem, mas não se aproximava do envelope mais do que o necessário. Não havia hesitação em seus gestos, nem olhares curiosos. Era como se o dinheiro simplesmente não existisse para ela. Em determinado momento, ela pegou o envelope com ambas as mãos. Sentiu o peso dele e, por um segundo, pensou em quantas dívidas poderia quitar, quantas roupas poderia comprar, quantos sonhos poderia realizar. Mas logo afastou o pensamento e colocou-o cuidadosamente dentro de uma pasta, trancando a gaveta em seguida. "Está guardado, Sr. Do-hyun", disse com calma. Ele a observou fixamente, mas não respondeu de imediato. Sentia algo estranho em seu peito, uma mistura de admiração e desconcerto. Por anos, acreditara que todos tinham um preço, mas Jung Sumin estava destruindo pouco a pouco essa crença que lhe servira de armadura. Naquela noite, Do-hyun caminhou sozinho pelos jardins da mansão. As luzes iluminavam o caminho de pedras e o som da água da fonte quebrava o silêncio. Refletia sobre tudo o que acontecera nos últimos dias. A honestidade de Sumin não era apenas rara, era transformadora. Ele, um homem cercado por riquezas, percebia que estava diante de uma riqueza ainda maior, que não se podia comprar nem vender. Mas junto com a admiração, crescia também um dilema. Até onde poderia levá-la nesse jogo de testes? Não estaria sendo injusto? Não estaria abusando da confiança de alguém que, mesmo sem nada, lhe mostrava mais lealdade do que qualquer outro? Esse peso começou a incomodá-lo. Pela primeira vez em anos, Lee Do-hyun se viu questionando não a integridade dos outros, mas a sua própria. Enquanto isso, no quarto simples que ocupava na ala dos funcionários, Jung Sumin rezava baixinho antes de dormir. Não pedia riquezas, não pedia facilidades, apenas força para continuar sendo honesta, mesmo quando a vida lhe oferecesse atalhos. O destino, no entanto, ainda preparava surpresas que mudariam tudo. O sol da manhã atravessava as grandes janelas da mansão, lançando feixes dourados sobre os móveis luxuosos. Lee Do-hyun estava sentado em seu escritório. Mas, ao contrário dos outros dias, não havia pilhas de papéis ou relatórios à sua frente. Em vez disso, segurava uma única fotografia antiga. Nela, um garoto magro e descalço sorria timidamente para a câmera. Os olhos, porém, eram os mesmos, intensos, penetrantes, carregados de uma dor escondida. Era ele mesmo, décadas atrás, Do-hyun. Raramente permitia que seu passado emergisse, mas as atitudes de Jung Sumin vinham mexendo com feridas antigas que acreditava já estarem cicatrizadas. Ele também sabia o que era passar fome, vestir roupas rasgadas, ser ignorado por todos. Talvez fosse isso que mais o intrigava, ver em Sumin a força que ele próprio precisara desenvolver para sobreviver, mas sem perder a bondade que ele perdera ao longo do caminho. Na cozinha, Jung Sumin cortava legumes para o almoço. Seus movimentos eram automáticos, mas sua mente estava distante. As palavras de Do-hyun na manhã anterior, "Você não pensou em aproveitar a situação?", ainda ecoavam em seus ouvidos. Não havia mágoa, mas sim uma pergunta sincera que ficava em sua mente. Por que ele a testava tanto? Por que insistia em colocá-la diante de tentações, como se quisesse ver até onde iria sua honestidade? Ela suspirou fundo e continuou o trabalho. Não era seu lugar questionar o patrão. Ainda assim, algo dentro dela dizia que por trás daquela frieza havia um motivo maior. À tarde, Do-hyun decidiu tomar uma atitude diferente. Em vez de apenas observar, resolvera se abrir, ainda que discretamente. Chamou Sumin ao jardim da mansão, um espaço amplo, decorado com flores raras e uma fonte de pedra que trazia paz ao ambiente. Ela apareceu com sua postura respeitosa de sempre, mas havia curiosidade em seus olhos.
Não era comum ser chamada para aquele espaço reservado. Sente-se, Sumin, disse ele apontando para um banco de mármore. Ela hesitou, mas obedeceu. Do-hyun permaneceu de pé por alguns instantes, como se lutasse com as próprias palavras. Finalmente quebrou o silêncio. Você já se perguntou por que continuo deixando o cofre aberto? Os olhos de Sumin se arregalaram. O coração acelerou. Ela não esperava que ele fosse tão direto. Eu imaginei que fosse um teste, Sr. Do-hyun, mas não sei o motivo. Ele se aproximou e cruzou os braços, encarando o horizonte. Desde que me tornei CEO, já perdi a conta de quantas vezes fui traído. Pessoas próximas, que eu acreditava serem leais, mostraram-se movidas apenas por interesse. Com o tempo, passei a acreditar que todos têm um preço. Todos. Sumin ouviu em silêncio, com respeito. E é isso que me intriga em você, continuou ele. Você não se deixa comprar. Diante do que qualquer outra pessoa veria como uma oportunidade de ouro, você permanece firme. Ela baixou os olhos, envergonhada, mas também emocionada. Não é que eu seja diferente, Sr. Do-hyun. Eu também sinto a tentação, mas aprendi que se eu me curvar diante dela, não poderei mais me olhar no espelho. A pobreza pode me acompanhar, mas a vergonha, essa eu não quero carregar. As palavras caíram como bálsamo sobre Do-hyun. Era como ouvir um eco do garoto que fora, antes de se tornar o homem endurecido que era hoje. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Não havia mais apenas ordens e respostas formais. Havia conversas curtas, mas sinceras. Do-hyun perguntava a Sumin sobre sua infância, e ela contava histórias simples, da vez em que ajudou a mãe a vender flores na feira, do sonho que tinha de estudar, das dificuldades que enfrentara sem jamais pensar em desistir. Ele a escutava com atenção rara, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que finalmente começava a se completar. Mas essa aproximação também despertou olhares de desconfiança. Outros empregados da mansão cochichavam nos corredores. Alguns acreditavam que Sumin estava tentando conquistar o coração do patrão. Outros a viam como uma ameaça silenciosa. As fofocas cresciam, embora ela sequer percebesse. Certo dia, enquanto organizava o salão principal, Sumin encontrou uma pasta caída atrás de um móvel. Ao abri-la, deparou-se com documentos antigos, registros financeiros, contratos e, no meio deles, uma carta escrita à mão. O conteúdo a deixou surpresa. Era uma carta de Do-hyun para si mesmo, escrita anos atrás, nos primeiros dias como CEO. Nela, ele prometia nunca mais confiar em ninguém cegamente, nunca mais permitir que alguém tivesse acesso a seu coração. A riqueza é minha única proteção, dizia um trecho. Sumin fechou a pasta rapidamente, sentindo-se como se tivesse invadido algo íntimo demais. Mas, ao mesmo tempo, compreendeu melhor as atitudes do patrão. Não se tratava apenas de frieza ou desconfiança gratuita. Era um homem ferido, blindado por suas próprias cicatrizes. Naquela noite, durante o jantar, Do-hyun percebeu o olhar distante de Sumin. O que houve? Perguntou em tom mais suave do que o habitual. Ela pensou em mentir, mas optou pela verdade. Encontrei uma carta sua no salão. Não foi minha intenção ler, mas acabei vendo algumas palavras. O ar pareceu congelar por alguns segundos. Do-hyun largou os talheres e a encarou surpreso. E o que achou? Sumin respirou fundo. Achei triste. Um homem tão poderoso, mas que carrega um peso tão grande. Ele desviou o olhar, desconfortável. Não estava acostumado a ser visto dessa forma, sem a máscara de CEO invencível. Talvez você tenha razão, murmurou. Mas ao menos agora sabe por que não consigo confiar facilmente. Ela sorriu com doçura. Confiar é arriscado, Sr. Do-hyun. Mas, às vezes, é a única forma de encontrar paz. Essas palavras ficaram ecoando na mente dele por horas. Pela
Primeira vez, questionava se valia a pena continuar vivendo cercado de muros e desconfiança. Mas enquanto Do-hyun refletia sobre sua vida, algo se aproximava silenciosamente. Uma oportunidade de traição surgiria dentro da própria mansão, colocando Young Soo-min em uma situação ainda mais difícil. O verdadeiro teste estava apenas começando. O sol se escondia atrás das montanhas quando Young Soo-min recebeu uma mensagem inesperada em seu celular. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo a fez gelar. Você realmente acha que pode apagar o passado? Segredos sempre encontram o caminho de volta. Ela leu e releu aquelas palavras, o coração acelerado. Pensou em apagar, fingir que nunca tinha visto, mas algo dentro dela dizia que aquilo não era apenas uma provocação qualquer. Havia um peso real escondido naquela frase. Naquela mesma noite, Lee Do-hyun voltou mais cedo para casa. Ao perceber a inquietação no rosto de Young Soo-min, ele se aproximou, preocupado. Soo-min, o que aconteceu? Você está pálida. Ela tentou disfarçar, mas a voz tremeu. Recebi uma mensagem estranha. Não sei quem é, mas parece alguém que sabe demais sobre mim. Do-hyun pegou o celular dela, analisou a mensagem e franziu o senho. Isso não parece uma brincadeira. Precisamos descobrir quem está por trás disso. O silêncio tomou conta por alguns instantes. Young Soo-min mordeu o lábio, nervosa. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, Do-hyun descobriria partes de sua história que ela mantinha escondida. O peso daquilo lhe corroía por dentro. Naquela madrugada, incapaz de dormir, Soo-min desceu para a sala e começou a folhear uma caixa antiga de lembranças que guardava escondida no armário. Fotografias amareladas, cartas nunca enviadas, um colar quebrado, símbolos de um passado que ela lutava para esquecer. Ela não percebeu que Do-hyun a observava discretamente da escada. Ele desceu em silêncio e se aproximou devagar. Esse é o passado que você nunca quis me contar? Perguntou com a voz baixa, mas firme. Young Soo-min se sobressaltou, o colar escapando de suas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha medo de que, ao saber, você se afastasse de mim. Do-hyun se sentou ao lado dela, estendendo a mão. Soo-min, não importa o que você tenha vivido. O que importa é quem você é agora. Mas eu preciso entender. Para poder te proteger, ela respirou fundo, sentindo o peso esmagador da verdade. Quando eu era mais jovem, cometi erros. Confiei em pessoas erradas. Fui usada, manipulada, e algumas dessas pessoas ainda estão por aí. Elas sabem coisas que podem destruir não só a mim, mas também a nós dois. Do-hyun segurou sua mão com firmeza. Então enfrentaremos isso juntos. Você não está mais sozinha. As palavras dele trouxeram alívio, mas também medo. O passado estava vindo à tona, e ela sabia que a mensagem não era apenas um aviso, era uma ameaça. Nos dias seguintes, novas mensagens chegaram, cada uma mais invasiva que a anterior. Fotos antigas de Young Soo-min em situações comprometedoras, registros que ela jurava nunca mais ver, agora apareciam no celular dela, como se alguém estivesse brincando com seus medos. O peso desse segredo começou a se refletir no relacionamento. Do-hyun, apesar de compreensivo, também ficava em silêncio por longos períodos, refletindo sobre como proteger Soo-min e, ao mesmo tempo, como lidar com essa nova camada de mistério em torno dela. Uma noite, após mais uma mensagem enigmática, Young Soo-min chorou silenciosamente no ombro dele. Eu não queria que nada disso tocasse você, Do-hyun. Eu lutei tanto para deixar isso para trás. Ele a abraçou com força, olhando fixamente para a janela, como se pudesse enfrentar o inimigo com os olhos. Se o passado está tentando te assombrar,
Então é hora de encararmos ele de frente. Eu não vou deixar que ninguém destrua o que estamos construindo. E assim, entre lágrimas e promessas, eles compreenderam que aquele segredo não poderia mais ser ignorado. O passado estava batendo à porta, e juntos precisariam decidir como enfrentá-lo. A noite avançou, e a tensão parecia suspensa no ar como uma tempestade prestes a explodir. Jung Soo-min fechou os olhos, respirando fundo, enquanto Lee Do-hyun acariciava seus cabelos. Pela primeira vez, ela sentia que não precisava lutar sozinha, mas sabia que, ao revelar mais detalhes, poderia mudar para sempre a forma como Do-hyun a via. E ainda assim, o silêncio não poderia durar muito. A verdade viria, quer ela estivesse pronta ou não. Os dias que seguiram foram marcados por uma tensão silenciosa. Lee Do-hyun e Jung Soo-min ainda compartilhavam a mesma casa, os mesmos momentos, mas algo havia mudado. Era como se uma sombra tivesse se instalado entre eles, tornando cada gesto, cada palavra, carregada de significados ocultos. Naquela manhã, enquanto preparava o café, Do-hyun observava Jung Soo-min mexendo distraidamente na xícara, sem ao menos provar a bebida. Ele percebeu que ela estava distante, perdida em pensamentos. "Você não dormiu bem de novo, não é?" perguntou com cuidado. Soo-min suspirou, evitando encará-lo. É difícil dormir sabendo que a qualquer momento alguém pode expor tudo o que eu tentei esconder. Do-hyun se aproximou, mas, em vez de segurá-la pela mão como costumava fazer, apenas encostou a xícara na frente dela. "Eu quero te ajudar, Soo-min, mas é impossível lutar contra fantasmas se você não me deixa enxergar quem eles são." Ela ergueu os olhos marejados, sentindo uma pontada de dor no peito. "Não é tão simples, Do-hyun. Existem coisas que podem mudar a maneira como você me vê." O silêncio se estendeu. Ele não insistiu, mas a frustração o corroía por dentro. Nos dias seguintes, pequenos atritos começaram a surgir. Comentários mal interpretados, olhares desviados, respostas curtas. O peso do segredo de Jung Soo-min estava desgastando a cumplicidade que os unia. Certa noite, Do-hyun chegou tarde do trabalho e encontrou Soo-min sentada no sofá, olhando fixamente para o celular. No visor, uma nova mensagem piscava. "Será que ele ainda vai te querer quando souber quem você realmente é?" Mais mensagens? A voz de Do-hyun soou mais dura do que ele pretendia. Soo-min apenas assentiu, lágrimas escorrendo. "Eu não aguento mais viver assim." Do-hyun passou a mão pelos cabelos, irritado com a situação, mas não com ela. "Soo-min, eu preciso entender. Preciso saber contra o que estamos lutando. Você não percebe que está me afastando, em vez de me proteger?" Aquelas palavras a atingiram como facadas. Ela queria falar, contar tudo, mas o medo da rejeição a paralisava. Na madrugada, enquanto Do-hyun dormia, Soo-min caminhou até a varanda. A lua iluminava seu rosto, revelando o peso da culpa. Em silêncio, ela se perguntou se não seria melhor desaparecer antes que tudo viesse à tona. Mas então, lembrou do olhar de Do-hyun, da forma como ele sempre estendeu a mão para ela. Um conflito a dilacerava. Proteger o homem que amava escondendo a verdade ou confiar nele, arriscando perder tudo. No dia seguinte, a tensão se transformou em discussão. "Você acha que consegue carregar isso sozinha, Soo-min?" A voz de Do-hyun se elevou, coisa rara nele. "Mas está enganada. O que acontece com você acontece comigo também. Eu só queria te poupar." Ela respondeu, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não queria que você me visse como alguém quebrada." Do-hyun se aproximou e segurou o rosto dela com firmeza. "Eu não quero a versão perfeita de você, Soo-min. Eu quero a real. A que sente medo, a que tem cicatrizes, a que sobreviveu. Mas eu preciso que confie em mim,
Palavras dele ecoaram no coração dela, mas a barreira ainda não se quebrou completamente. Nessa mesma noite, enquanto o casal tentava se recompor, uma nova mensagem chegou, mais ameaçadora do que todas as anteriores. O tempo está acabando. Em breve, todos saberão. Prepare-se. Jung Sumin quase deixou o celular cair. Do-hyun, ao ler a mensagem, fechou os punhos, o rosto endurecido. Chega. Quem quer que esteja por trás disso vai se arrepender. Mas por dentro, ele também lutava com um turbilhão de emoções. Parte dele sentia raiva por não conhecer toda a verdade, e outra parte temia o que ainda estava escondido. Enquanto ele saía para investigar discretamente, Sumin se encolheu no quarto, abraçando o colar quebrado que simbolizava o passado que a perseguia. O choro silencioso encheu o ambiente. E assim, os conflitos internos começaram a crescer não apenas dentro dela, mas também dentro dele. O amor ainda estava lá, forte e real. Mas a dúvida, o medo e o silêncio ameaçavam corroer o elo que construíram. O que antes era uma relação marcada por confiança e cumplicidade, agora se tornava um campo minado, em que cada passo poderia significar um rompimento irreparável. Naquela manhã chuvosa, a mansão parecia mais fria do que nunca. O som das gotas batendo nas janelas ecoava pelo silêncio sufocante que dominava cada cômodo. Lee Do-hyun descia as escadas devagar, sentindo um peso no peito. Ele sabia que Jung Sumin estava evitando-o, e aquilo o dilacerava. Encontrou-a na cozinha organizando distraidamente as louças. Seus movimentos eram automáticos, como se ela estivesse ali apenas de corpo presente. Sumin, precisamos conversar, disse ele. A voz firme, mas carregada de cansaço. Ela não levantou os olhos. Continuou arrumando os pratos como se não tivesse ouvido. Não dá mais para viver assim, ele insistiu aproximando-se. Você está se afastando de mim e eu não sei o que fazer para te alcançar. Sumin parou, respirou fundo e finalmente ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, denunciando noites mal dormidas. Eu nunca quis te machucar, Do-hyun, mas o que eu carrego pode acabar com a forma como você me vê. Ele segurou os ombros dela com cuidado. Quantas vezes? Eu já disse que nada pode mudar o que sinto, sussurrou. Mas você insiste em se calar. E o silêncio está nos destruindo. As palavras ecoaram no coração dela, mas em vez de conforto, trouxeram pânico. Sumin se afastou bruscamente, como se o toque dele fosse perigoso demais. Você não entende? Sua voz tremeu. Se eu falar, vou perder você. E se eu me calar, também vou perder. Do-hyun ficou paralisado diante daquela contradição. O desespero dela refletia o próprio. Então o que você quer que eu faça, Sumin? Ele perguntou quase suplicando. Que eu apenas espere enquanto vejo você se afundar nesse medo? Sumin não respondeu. As lágrimas correram pelo rosto dela e ela saiu correndo em direção ao quarto. Horas depois, quando o relógio marcava quase meia-noite, Do-hyun encontrou-a sentada no chão do quarto, abraçada ao celular. A tela mostrava mais uma mensagem anônima. Ele logo vai descobrir sozinho. E aí, Sumin estará pronta para vê-lo te abandonar? Ele se ajoelhou à frente dela. Quem está fazendo isso com você? Me diga, por favor. Ela balançou a cabeça em negação. Não posso. Aquela recusa foi a gota d'água. Do-hyun levantou-se abruptamente, o olhar endurecido. Então talvez eu precise me afastar, porque do jeito que está, não sei se consigo suportar. As palavras dele soaram como uma sentença. Sumin engoliu em seco, o coração em pedaços. Você está me deixando? Ele desviou o olhar, incapaz de encarar o rosto dela naquele momento. Eu só preciso de espaço. Preciso entender se esse amor que eu sinto é suficiente para suportar tantos segredos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor.
Na manhã seguinte, Do-hyun arrumou algumas coisas e saiu da mansão sem se despedir. Para ele, era uma pausa, um tempo para pensar. Para ela, parecia o fim. Sumin passou o dia andando de um lado para o outro, sentindo a ausência dele em cada canto da casa. O café que esfriava na mesa, o silêncio sem o som da voz dele, os corredores que pareciam maiores do que nunca. Enquanto isso, Do-hyun se refugiava em seu escritório na empresa. Tentava se distrair com números, reuniões e contratos, mas o rosto de Sumin não saía da mente. Ele lembrava do sorriso tímido dela, da maneira como cuidava de cada detalhe e se perguntava se estava cometendo o maior erro da sua vida. À noite, sozinha, Sumin abriu a gaveta do criado mudo e tirou um envelope antigo. Dentro dele havia fotos, recortes e uma carta amarelada. Olhou para cada detalhe e as lágrimas voltaram a cair. Se ele souber, nunca mais vai olhar para mim da mesma forma, sussurrou para si mesma. Foi então que uma nova mensagem chegou. Mais cruel do que todas as anteriores. Agora ele já se afastou. Logo será fácil destruí-la por completo. Sumin sentiu o mundo desabar. Caiu de joelhos, abraçando o envelope, sem forças para lutar. Enquanto isso, Do-hyun, sozinho em seu apartamento temporário, olhava para o celular. Havia escrito e apagado dezenas de mensagens para Sumin. A saudade era imensa, mas o medo e a frustração o impediam de apertar o botão de enviar. A ruptura havia se instalado, e embora ambos ainda se amassem profundamente, estavam separados, por muros de silêncio, medo e segredos. O futuro deles agora dependia de uma escolha: ceder ao abismo ou encontrar forças para atravessá-lo juntos. A noite avançava devagar, pesada. A mansão de Lee Do-hyun parecia engolida por uma melancolia quase palpável. Jung Sumin estava sentada no sofá da sala, abraçando o envelope antigo que guardava há tantos anos. O papel amarelado, já amassado, parecia pulsar em suas mãos, como se fosse um coração fora do peito. Ela respirava fundo, tentando reunir forças. O silêncio da casa só aumentava a sensação de abandono. Do-hyun não estava lá, e sua ausência era uma dor constante. Mas, ao mesmo tempo, era também um alívio momentâneo. Talvez aquela fosse a única chance de encarar sozinha os fantasmas que sempre tentou esconder. Pegou a carta dentro do envelope. As palavras borradas pela tinta antiga ainda tinham o poder de arrancar lágrimas. Era um pedaço cruel do passado que ela nunca havia compartilhado com ninguém. "Eu não consigo", murmurou, pressionando o papel contra o peito. "Mas, se eu não contar, vou perdê-lo de vez." Do outro lado da cidade, Do-hyun encarava o teto do apartamento. A saudade o consumia, mas a frustração falava mais alto. Pegou o celular inúmeras vezes, escreveu mensagens que começavam com "sinto sua falta" ou "podemos conversar", mas sempre apagava antes de enviar. O orgulho, misturado ao medo de se magoar ainda mais, o mantinha em silêncio. 2 dias se passaram assim até que ele recebeu uma ligação inesperada. Era a Sra. Park, vizinha de longa data de Sumin. "Sr. Lee, desculpe incomodar, mas estou preocupada com Sumin. Ela parece mais abatida do que nunca. Está sozinha o tempo todo." Do-hyun fechou os olhos, o coração apertado. "Obrigado por me avisar", respondeu com voz firme. "Eu vou vê-la." Naquela noite não conseguiu resistir. Voltou à mansão, ainda que parte de si dissesse que não estava pronto. Encontrou Sumin na sala, deitada no sofá, abraçada ao envelope. O rosto dela estava inchado de tanto chorar. "Sumin", chamou suavemente. Ela abriu os olhos devagar, e ao vê-lo ali, sua expressão se misturou entre surpresa e medo. "Do-hyun, você voltou." Ele se aproximou, hesitante. "Não aguentei ficar longe. Mas se você não confiar em mim agora, não sei se teremos mais chance." Sumin apertou o envelope entre os dedos, o corpo inteiro tremendo.
Finalmente, estendeu-o a ele. Eu nunca mostrei isso a ninguém. Mas você tem o direito de saber. Do-hyun pegou o envelope com cuidado, sentindo o peso invisível que carregava. Sentou-se ao lado dela, abriu o papel e começou a ler. As primeiras linhas o deixaram atônito. A carta falava de dívidas, chantagens e um passado ligado a pessoas perigosas. Sumin, quando mais jovem, havia sido enganada e usada por alguém, em quem confiava. Carregava a culpa por anos, acreditando que aquela sombra poderia destruir qualquer futuro que tentasse construir. Do-hyun ergueu os olhos, incrédulo. Você passou por tudo isso sozinha? Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Eu achei que se contasse você iria me olhar com pena, ou pior, iria se afastar. Eu não queria que a minha dor se tornasse um fardo para você. Do-hyun respirou fundo, fechando os olhos por alguns segundos. O coração dele doía por imaginar o que ela havia suportado. Quando voltou a encará-la, havia lágrimas em seus próprios olhos. Sumin, você não é definida pelo que aconteceu no passado. Você não é culpada por ter sido ferida. Ela balançou a cabeça negando. Mas por causa disso alguém agora me persegue. Essas mensagens são de alguém que sabe. E eu temo que, se você ficar ao meu lado, eles também vão tentar te destruir. Do-hyun segurou as mãos dela com firmeza. Então, vamos enfrentar isso juntos. Não vou permitir que você lute sozinha mais uma vez. As palavras dele foram como um bálsamo, mas também trouxeram ainda mais lágrimas. Pela primeira vez, Sumin sentiu que o peso não era só dela, que havia um ombro para dividir a carga, mas antes que pudessem respirar em alívio, o celular dela vibrou novamente. Uma nova mensagem. Agora ele também sabe, e isso significa que o jogo começou de verdade. Os dois se entreolharam, o coração disparado. O segredo estava exposto, mas as consequências começavam a se intensificar. Do-hyun apertou os punhos, o semblante firme. Não importa quem esteja por trás disso. Eu prometo, Sumin. Não vou deixar ninguém te destruir. Ela o abraçou com força, como se fosse a última âncora em meio ao caos. O amor deles, embora testado, parecia renascer diante da dor compartilhada. No entanto, tanto Do-hyun quanto Sumin sabiam. As revelações eram apenas o começo. O verdadeiro inimigo ainda estava à espreita, pronto para atacar com mais força. Na manhã seguinte, a mansão parecia mais silenciosa do que nunca. Lee Do-hyun percorria os corredores, atento a qualquer sinal de movimento estranho. Depois das últimas mensagens recebidas por Jung Sumin, ele sabia que a ameaça não era apenas virtual. Alguém estava disposto a ir mais longe. Enquanto isso, Sumin permanecia no quarto, apreensiva. Cada barulho fazia seu coração disparar. Ela ainda segurava o envelope antigo. Lembrança do passado que agora estava diretamente ligado à situação atual. Não sabia se deveria se sentir aliviada por ter revelado tudo a Do-hyun ou aterrorizada pelo que ainda estava por vir. À tarde, Do-hyun recebeu um telefonema anônimo. Então você finalmente descobriu quem ela é, disse a voz fria do outro lado. Mas descobrir não será suficiente. O que ela esconde, eu vou expor. E você vai ver que a lealdade dela tem limites. Do-hyun apertou o telefone, os dentes cerrados. Quem é você? O que quer? Exigiu, mas a linha caiu antes que pudesse ouvir qualquer resposta. Sumin, que estava ao lado dele, se encolheu. Eles estão mais perto do que pensávamos, murmurou, a voz tremendo. Ele a abraçou, tentando transmitir força. Não vou deixar que ninguém te machuque. Não importa quem seja. Horas depois, enquanto organizavam o escritório de Do-hyun, um envelope sem remetente apareceu sobre a mesa. Dentro, fotos recentes de Sumin, tiradas em momentos cotidianos. No mercado, caminhando pelo bairro, até mesmo ao sair da mansão. Sumin engoliu em seco. Eles nos estão vigiando.
Do-hyun respirou fundo, controlando a raiva. Então vamos dar um fim a isso. Não vou esperar que eles nos manipulem mais. Decidiu investigar discretamente. Contratou pessoas de confiança para descobrir quem poderia estar atrás de Sumin e de seu passado. Ao mesmo tempo, manteve a rotina normal para que ela não se sentisse ainda mais ameaçada. Durante os dias seguintes, a tensão aumentou. Pequenos incidentes começaram a acontecer na mansão. Portas que se abriam sozinhas, objetos fora do lugar, sinais de que alguém havia entrado sem permissão. Cada detalhe fazia Sumin se encolher, enquanto Do-hyun mantinha uma postura firme, demonstrando segurança. Sumin, não se assuste, disse ele segurando suas mãos após encontrarem um armário revirado. Isso não vai te parar. Ela assentiu, mas o medo continuava ali, latente. Certa noite, Sumin foi surpreendida por uma visita inesperada. Uma figura sombria apareceu no jardim, apenas observando a mansão de longe. Ela correu para dentro, batendo a porta e trancando-a. "Do-hyun!" gritou apavorada. "Alguém está nos observando." Ele correu até ela, analisando a situação com rapidez. "Respire fundo, vamos lidar com isso juntos." Pegou seu celular e chamou reforços garantindo segurança extra. Enquanto esperavam a chegada de seguranças confiáveis, Sumin sentou-se tremendo e Do-hyun colocou o braço ao redor dela. "Eu sei que está difícil, mas não vamos deixar que eles nos derrotem. O que quer que seja, vamos enfrentar juntos." Ela assentiu, abraçando-o com força. Pela primeira vez desde que o perigo começou, sentiu que não estava sozinha. No dia seguinte, Do-hyun finalmente descobriu quem estava por trás das mensagens e ameaças. Era alguém do passado de Sumin, uma antiga conhecida que se sentia traída por ela e agora queria vingança, acreditando que destruir a reputação de Sumin também atingiria Do-hyun. "Sumin", disse Do-hyun, depois de revelar tudo. "Agora sabemos quem é, mas não precisamos temer mais. Nós vamos enfrentar isso e sair vitoriosos." Ela respirou aliviada, mas o coração ainda batia rápido. "Eu pensei que meu passado fosse me destruir, mas agora vejo que, com você ao meu lado, posso enfrentá-lo." Ele sorriu com firmeza. "Nunca mais sinta que precisa lutar sozinha. O inimigo pode estar à mostra, mas nós estamos juntos." Enquanto a noite caía sobre a mansão, Sumin finalmente sentiu uma sensação rara. A confiança de que o perigo seria enfrentado lado a lado com quem realmente se importava. A tensão estava no ar. A mansão de Lee Do-hyun parecia mais viva do que nunca, mas não por alegria. Cada som, cada sombra parecia carregar uma ameaça. Do-hyun passou a manhã revisando os relatórios enviados pelos seguranças particulares que investigavam a origem das mensagens e vigilância sobre Jung Sumin. Todas as pistas apontavam para uma única pessoa, a antiga conhecida de Sumin, alguém que se sentia traída e buscava vingança de forma calculada e cruel. Sumin observava Do-hyun organizar cada detalhe, ainda nervosa, mas com a confiança de que desta vez não estaria sozinha. "Do-hyun, tenho medo do que possa acontecer." Sua voz tremia, mas havia determinação. "Eu sei, Sumin", respondeu ele, segurando suas mãos. "Mas agora nós controlamos a situação. Estamos prontos para enfrentar isso." À tarde, Do-hyun decidiu que era a hora do confronto. Ele marcou um encontro, mas de maneira estratégica, em um local seguro, com a presença de seguranças discretos e câmeras ocultas. Sumin acompanhou cada passo, mantendo-se próxima a ele, como uma sombra confiante. Quando a antagonista finalmente apareceu, seu olhar era frio e calculista. Ela parecia confiante, mas subestimava a força do vínculo entre Do-hyun e Sumin. "Achei que se esconder atrás de seguranças fosse suficiente", disse ela com desdém. "Subestimar alguém que luta ao lado de quem ama é um erro grave", respondeu Do-hyun, firme, sem mostrar medo. Sumin respirou fundo,
lembrando-se de tudo que passou, cada dificuldade, cada noite de solidão e medo. Agora, porém, ela não estava mais sozinha. A coragem que sempre precisara encontrar sozinha agora se refletia no olhar de Do-yoon. O confronto começou de forma verbal, mas rapidamente se tornou uma batalha de inteligência e estratégia. Do-yoon desmascarou cada mentira, cada manipulação, expondo a verdade de maneira precisa e inegável. Ele apresentou provas das ações da antagonista, mostrando que tudo estava documentado, pronto para ser entregue às autoridades, se necessário. Sumin, por sua vez, participou ativamente, confirmando detalhes que apenas ela poderia conhecer. Cada palavra sua desarmava a inimiga, mostrando força e maturidade. O passado que antes a oprimia agora se tornava sua arma mais poderosa. A antagonista tentou manter a postura, mas o cerco se fechava. Seus argumentos frágeis e intenções expostas não resistiam à união da dupla. Do-hyun falava com calma, mas havia uma intensidade em cada palavra que deixava claro que não havia espaço para manipulação ou chantagem. Após horas de tensão, a inimiga finalmente cedeu. "Vocês venceram, por enquanto", disse com raiva contida, mas sem saída. "Mas lembrem-se, nem tudo termina aqui. Nosso passado já não nos define", respondeu Sumin, firme. "E nossa honestidade nos fortalece, algo que você jamais entenderá." Do-hyun manteve o olhar da adversária, transmitindo segurança e controle. "Está encerrado. A partir de agora, não há mais espaço para ameaças ou chantagens. Você tentou destruir o que somos, mas não conseguiu." Sumin sorriu levemente, sentindo um peso desaparecer de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela sentia que podia respirar sem medo. Ao final do confronto, Do-hyun e Sumin caminharam de volta à mansão sob o céu estrelado. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por um sentimento de vitória e alívio. "Do-hyun, obrigada", disse Sumin, abraçando-o com força. "Eu não conseguiria sem você, e eu não permitiria que você enfrentasse isso sozinha", respondeu ele, segurando-a junto a si. Eles sabiam que ainda havia desafios pela frente, mas o laço entre eles havia se fortalecido de forma inquebrável. O inimigo à mostra havia provado o quanto eles podiam enfrentar juntos. Sumin olhou para Do-hyun, com os olhos brilhando de gratidão e confiança. "Eu pensei que meu passado pudesse nos destruir, mas, na verdade, ele nos fez mais fortes." Do-hyun sorriu, beijando a testa dela. A honestidade, a coragem e o amor verdadeiro sempre serão mais fortes que qualquer ameaça. O vento da noite passou pelo jardim da mansão, trazendo consigo uma sensação de renovação. Os dias sombrios finalmente davam lugar à esperança, e a paz conquistada era fruto da união deles e da verdade compartilhada. O sol da manhã iluminava suavemente a mansão de Lee Do-hyun. Após o confronto que desmascarou a inimiga do passado de Jung Sumin, havia um clima de alívio, mas também de expectativa. Sumin ainda carregava algumas cicatrizes invisíveis, memórias que precisavam ser totalmente liberadas para que pudesse, enfim, respirar com tranquilidade. Sentados na sala, com o café recém-preparado à frente, Do-hyun observava Sumin cuidadosamente. "Sumin, você sabe que pode me contar tudo, não é?", disse ele, a voz calma, mas cheia de firmeza. "Nada do que passou vai mudar o que sinto por você." Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e esperança. "Eu sei, Do-hyun, mas algumas coisas eu ainda não consegui encarar completamente." Ele se aproximou, segurando suas mãos. "Então, vamos encarar juntos, um passo de cada vez?" Sumin começou a falar, hesitante no início, mas a cada palavra sentiu o peso sendo retirado de seus ombros.
Contou sobre experiências dolorosas da infância e adolescência, sobre erros que a levaram a ser manipulada por pessoas que pareciam amigas, mas apenas desejavam tirar vantagem dela. Falou das chantagens, das ameaças e do medo constante que a acompanhava. Do-hyun ouviu em silêncio absoluto, apenas ocasionalmente a interrompendo para garantir que ela se sentisse segura. Sumin, obrigada por confiar em mim, disse ele apertando suas mãos. Você não está sozinha, nem nunca mais estará. Ao longo daquela manhã, a honestidade e a confiança entre eles se fortaleceram como nunca antes. Cada revelação, embora dolorosa, se transformava em alicerce para a relação. A verdade libertadora não apenas tirava o peso do passado, mas também fortalecia a união de ambos. Após terminar, Sumin respirou fundo, sentindo uma leveza que há anos não experimentava. Do-hyun, sinto que posso começar a viver de verdade agora, sem segredos, sem medo, apenas nós dois. Ele sorriu emocionado. Muai, esse é o começo de uma nova fase, Sumin. A honestidade vale mais que ouro e você acaba de provar isso, disse, beijando suavemente sua mão. Enquanto conversavam, decidiram organizar a mansão, rearrumando objetos e lembranças antigas que antes lembravam o passado sombrio. Cada detalhe que voltava ao lugar simbolizava também a reconstrução de suas vidas, agora livres das sombras que os ameaçavam. Mais tarde, durante a tarde, Do-hyun e Sumin caminharam pelo jardim da mansão. A luz do sol refletia nas folhas verdes e no brilho do lago que cortava a propriedade. Sumin olhou para Do-hyun e sorriu. Nunca imaginei que poderia me sentir assim, segura, amada e confiante ao mesmo tempo. Ele segurou seu rosto entre as mãos, olhando nos olhos dela. Isso é apenas o começo. Sempre estarei ao seu lado. Não apenas para enfrentar inimigos, mas para celebrar cada momento com você. O vínculo deles, antes abalado pelo passado e pelas ameaças externas, agora se transformava em algo sólido e resiliente. Cada passo que davam juntos fortalecia a certeza de que a confiança e a honestidade eram mais poderosas que qualquer obstáculo. Durante o restante do dia, eles conversaram sobre planos futuros, sonhos e pequenos detalhes da vida cotidiana que antes pareciam simples, mas agora tinham um valor imenso. Sumin percebeu que, ao compartilhar tudo, não apenas encontrou conforto, mas também uma nova motivação para viver plenamente. Do-hyun, por sua vez, sentiu uma mistura de orgulho e amor profundo. Cada gesto de Sumin, cada sorriso e cada palavra de sinceridade aumentava a certeza de que a escolha de estar com ela era a mais correta que já fizera. Enquanto o dia chegava ao fim, eles voltaram para a sala principal da mansão, sentando-se lado a lado no sofá. Sumin apoiou a cabeça no ombro de Do-hyun e ele envolveu-a com cuidado, sentindo a segurança e a paz que finalmente reinavam entre eles. Eu nunca mais vou esconder nada de você, disse Sumin baixinho. E eu nunca mais vou deixar você enfrentar qualquer coisa sozinha, respondeu Do-hyun, beijando suavemente sua testa. A sensação de liberdade, amor e confiança plena preenchia cada canto da mansão. O passado, embora ainda presente em lembranças, agora não tinha mais poder sobre eles. A verdade libertadora se tornara o alicerce de uma vida nova, cheia de esperança e sinceridade. Naquela noite, enquanto olhavam para as estrelas, Sumin percebeu que cada dificuldade enfrentada, cada medo superado, havia fortalecido algo maior, o amor verdadeiro. E Do-hyun sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, sem medo, sem segredos, apenas com a força de sua união e honestidade. O dia amanheceu claro na mansão de Lee Do-hyun.
A luz do sol entrava pelas amplas janelas, iluminando cada canto da residência que nos últimos meses tinha sido palco de tensões, medos e segredos. Mas agora havia paz. Cada detalhe da casa parecia refletir o recomeço de uma vida construída com honestidade e confiança. Young Soo-min estava na varanda, tomando um chá e observando o jardim. Pela primeira vez, sentia que o passado não tinha mais poder sobre ela. Lee Do-hyun aproximou-se, silenciosamente, envolvendo-a pelos ombros. "Bom dia", disse ele sorrindo. "Bom dia", respondeu ela, virando-se para encará-lo com um brilho nos olhos que não existia antes. Eles caminharam pelo jardim, lado a lado, sentindo o vento suave tocar seus rostos. Cada passo era um lembrete de que estavam juntos, de que as dificuldades enfrentadas os haviam tornado mais fortes e unidos. Ao longo do dia, Do-hyun e Soo-min começaram a reorganizar a mansão. Retiraram objetos que lembravam os momentos de medo e desconfiança e substituíram por lembranças que representavam conquistas, coragem e superação. Cada gesto, cada detalhe era simbólico. O passado ainda existia, mas agora como aprendizado e não como ameaça. Enquanto limpavam a biblioteca, Soo-min encontrou um livro antigo que pertencia à sua família. "Olha, Do-hyun", disse com um sorriso tímido. "Era meu quando criança. Nunca pensei que o encontraria aqui", ele a observou, surpreso com a nostalgia no olhar dela. "Agora ele faz parte do nosso espaço", disse ele. "Tudo que é importante para você é importante para nós." O dia passou lentamente, repleto de conversas leves e risadas. Após semanas de tensão e medo, finalmente podiam se permitir momentos de alegria e descontração, percebendo que cada obstáculo enfrentado tinha fortalecido não apenas o relacionamento, mas também a confiança em si mesmos. Mais tarde, Do-hyun decidiu que era hora de compartilhar com Soo-min um plano que vinha elaborando há algum tempo. "Soo-min, sei que você passou por muito, mas quero que saiba que nosso futuro não será marcado por medos", disse ele, segurando suas mãos. "Quero que continuemos vivendo de forma plena, enfrentando tudo juntos, mas também celebrando cada vitória." Soo-min sorriu, sentindo o coração aquecer. "Eu confio em você, Do-hyun, e sei que juntos podemos superar qualquer desafio." Eles conversaram sobre planos para viagens, pequenos passeios e até projetos que poderiam desenvolver juntos, fortalecendo a parceria e a cumplicidade. Cada ideia, cada detalhe compartilhado, consolidava a certeza de que a honestidade e a transparência haviam se tornado a base da relação. Ao entardecer, Do-hyun levou Soo-min ao jardim central da mansão. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. "Soo-min, hoje celebramos mais do que a vitória sobre ameaças externas", disse Do-hyun, segurando as mãos dela. "Celebramos a confiança, a coragem e o amor que nos manteve firmes mesmo nos momentos mais difíceis." Ela respirou fundo, sentindo a emoção transbordar. "Eu nunca imaginei que pudesse sentir tanta segurança e felicidade. Obrigada por estar ao meu lado, sempre", disse, com lágrimas de alegria nos olhos. Ele sorriu e a puxou para um abraço apertado, sentindo o peso dos meses difíceis desaparecer, substituído por um sentimento de completude e esperança. Nada disso teria sentido se não tivéssemos enfrentado tudo juntos. O valor da honestidade é isso: ser verdadeiro consigo mesmo e com quem amamos. Naquela noite, a mansão estava silenciosa, mas não havia mais tensão. Cada quarto, cada corredor respirava paz. Soo-min e Do-hyun estavam sentados na sala principal, lado a lado, revisando memórias antigas, fotografias e pequenas lembranças que agora ganhavam um novo significado. Não mais como símbolos de dor ou medo, mas como provas da força da honestidade e da perseverança.
Lembra quando pensei que meu passado poderia nos destruir? Perguntou Sumin, olhando para Do-hyun. Lembro, respondeu ele sorrindo. E veja só, não só sobrevivemos, como crescemos juntos. Cada obstáculo nos tornou mais fortes. O olhar dele se cruzou, carregado de emoção. Em silêncio, sabiam que nenhum segredo ou ameaça futura poderia enfraquecer o que haviam construído. O amor, a confiança e a verdade haviam vencido. No dia seguinte, Do-hyun e Sumin decidiram organizar um pequeno jantar com amigos próximos e familiares. Queriam celebrar a vida, a superação e a honestidade que agora reinava em suas vidas. A atmosfera estava leve, alegre e cheia de gratidão. Sumin percebeu que, apesar de todas as dificuldades, ela agora tinha o direito de sorrir sem medo, de viver sem segredos e de confiar plenamente em quem amava. Do-hyun, por sua vez, sentia orgulho de ambos, por terem enfrentado o passado, superado medos e construído uma relação sólida e verdadeira. No final do jantar, Do-hyun levantou-se, segurando a mão de Sumin, e falou: Hoje celebramos muito. Mais do que amizade ou amor. Celebramos a honestidade, a coragem e a força de estarmos juntos. Que nunca nos esqueçamos disso. Sumin sorriu, emocionada, e respondeu: Sim, Do-hyun, a honestidade vale mais que ouro. E agora sabemos exatamente o seu valor. Enquanto a noite se espalhava pela mansão iluminada, o casal caminhou até o jardim de mãos dadas, olhando as estrelas. Cada brilho no céu parecia refletir a superação, a confiança e o amor que construíram juntos. O passado, com todos os seus desafios, finalmente se transformara em aprendizado, e o futuro se apresentava promissor, cheio de possibilidades e esperança. O valor da honestidade não estava apenas nas palavras, mas em cada ação, cada gesto e cada momento vivido com transparência, coragem e amor verdadeiro. Lee Do-hyun e Jung Sumin haviam provado que, mesmo diante das maiores adversidades, a confiança e a sinceridade sempre prevalecem. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.